Bem, pessoal, faz um tempo que eu não faço um vídeo. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube lhe notificará. Bem, pessoal, é o seguinte, vou mostrar a vocês de forma simples como interpretar o mosaico, tá certo, de um site de análise. E eu posso dizer o seguinte a vocês, não é complicado entender, tá certo? E o que eu posso dizer o seguinte a vocês, pelo site da Milionários eu vou dar uma interpretação assim, pelo que eu sei do site. Bom, existe aqui na Bet ou na Milionários a indicação de 96 horas, que no caso você tem 96 horas de resultados que aconteceram no período mais ou menos de 4 dias. É uma boa alternativa, pessoal, porque eu posso dizer o seguinte a vocês. Quanto mais vocês têm dados, mais vocês podem ver o que está acontecendo um período, vamos dizer, prolongado. Tudo que é possível de variação, tá certo? Então é muito bom para você ver como o mercado está se comportando durante os dias. Apesar que você só precisa, como eu posso dizer, basicamente 10 ou 12 horas para você pegar suas análises e poder operar de forma como posso dizer, bem correta, a interpretar seus padrões, suas lógicas, suas táticas, tá certo? Então é uma boa alternativa para ver como o mercado se comporta. Existe aqui, por exemplo, números ímpares, no caso aqui, números pares e números ímpares. Essas definições de números ímpares e números pares, pessoal, ela, como posso dizer, mostra a vocês várias definições. Se vocês derem uma olhada melhor, vocês conseguem padrões, tá certo? Vocês conseguem formalizar conceito para vocês fazerem suas entradas. Bem, continuando, vou falar do modo resumido. Existe resultado FT, que no caso é resultado final, mandante, visitante, empate, tá certo? Aqui a gente tanto pode colocar selecionando o que no caso mandante vence, o que o time de casa venceu. Também pode, pessoal, existe aqui a aba mostrar, onde você pode selecionar aqui, ó, full time resultado, casa, no caso casa vence, e apresentar as odds dos times, tá certo, que ganharam. Essa é uma boa também, que aqui mostra muito as odds, vários tipos de resultados. No momento eu vou deixar assim. Tem resultado HT, tem over, no caso tem até over 3,5, under 3,5 tem também. Ambas marcam sim ou não. Mandante marca, visitante marca, quantidade de gols, jogador de casa ou fora marca. Então o que eu posso dizer assim a vocês, aqui é os mercados que vocês desejam, tá certo? Na aba lateral, e nessa abazinha aqui, quando você seleciona fora esse placar HTFT, você seleciona qualquer um desses outros aqui, você vai selecionar as odds que existem através de cada característica dessa. Por exemplo, vamos dar aqui over 2,5,
e vamos aqui selecionar over 2,5 ou digitar over. E aqui a gente bota over 2,5. Como vocês podem ver, pessoal, aqui é o mercado de over 2,5 com a odd de over 2,5. No caso aqui está apresentando a odd e essa referência, pessoal. Existem vários estudos, existem várias características que eu posso dizer a vocês. É muito bom quem estuda odds, tá certo? Quem estuda odds como posso dizer, é uma característica muito mais importante do que padrão, do que resultado. Apesar que o resultado, ele por um período ali de tempo, ele se permanece constante naquela sua característica que você deseja, pelo menos de ambas, over, under, mas como eu posso dizer a você, odd, mesmo que você não esteja vendo os placares, mas você tem uma noção que você quer over. Por exemplo, se eu selecionar a odd de 2,20, eu vou saber basicamente tudo o que eu quero, ou então o que está acontecendo com essa odd de 2,20 no decorrer, como eu posso dizer, desses períodos. Então, só eu selecionando essa odd, eu já posso dizer a você o que está acontecendo e eu posso até fazer entradas só selecionando essa odd, tá certo? Então, a forma mais correta para quem é iniciante, eu posso dizer assim para vocês. Deixa aqui em mosaico FT, tá certo? Seleciona over 2,5. Bem, quem não entende de lógica é o seguinte: eu sempre sou aberto, eu sou uma pessoa que gosta muito de lógica, mas eu vou falar um pouquinho para vocês a questão de padrão, tá certo? Eu vou apenas formalizar alguns conceitos para vocês e vocês vão entender meu raciocínio. Bom, pessoal, olha só. Se a gente puder ver o que está acontecendo assim de uma forma por cima no gráfico, quer dizer, na tabela, a gente vai ver que existe tendências de mercado e essas tendências de mercado elas se prevalecem por muito tempo e vocês podem estar fazendo suas jogadas, tá certo, pessoal? Então eu vou dar um macete a vocês e vou dizer uma tendência de mercado. Qual é a tendência de mercado que eu posso aqui? Vou dizer a vocês, eu vou analisar e vou dizer o seguinte: esta é a tendência de mercado em over 2,5 me mostrou que eu poderia, por exemplo, a partir da segunda ou terceira, eu poderia selecionar essa tendência de torre, que se segue uma tendência de torre, tá certo? Permaneceu durante 6 horas, eu poderia colocar a minha partida no meio de over 2,5 como a minha entrada principal, uma antes, uma durante, uma depois, ou ela e duas após. E aqui eu poderia ter 6 horas de over 2,5 com essa outra também. Over 2,5 não tinha batido na principal, mas tinha batido um antes ou após. E ele continuou mais uma hora à frente, então fazendo 3, 6, 7 horas seguidas. Depois de 7 horas seguidas, pessoal, ela passou mais 2 horas sem pagar e está permanecendo pagando constantemente no início e brincar aqui no final da linha quase da mesma forma, tá certo? Então olha só essa outra tendência de mercado, essa torre. Então, pessoal, a forma de interpretação de uma tabela, existe várias formas que vocês podem fazer. Existe a forma, como eu posso dizer,
de padrões, tá certo? Vocês selecionam um resultado. Vocês podem, através desse resultado, combinar outros resultados e vocês conseguirem achar uma análise boa para over 2,5, tá certo? Através dessa página aqui eu posso utilizar lógicas, expressões matemáticas para achar, como posso dizer, um determinado parâmetro, vamos dizer assim, para que eu possa, vamos dizer assim, distinguir quais as partidas que eu vou entrar. Então, o que eu posso dizer a vocês, quem é iniciante, coloca no mercado que deseja over 2,5 ou ambas marcam, sim. E através desses mercados eu posso ensinar vocês. O mais lucrativo é de ambas marcam, porque em média ele fica em torno, como vocês podem ver, 50%. Olha só, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas em alta, com tendência de alta também. Então é um mercado muito rentável. E eu acho assim, para você que gosta de explorar mais os sites, pelo menos a Milionários, existe uma referência, tá certo? Que é a questão, por exemplo, tem as máximas, tá bem? Eu posso entrar aqui na máxima e a máxima aqui me indica o gráfico, que eu já falei o gráfico, como o gráfico funciona na questão do over 1,5, na questão do under, do ambas marcam, do over 2,5. Mas e o que eu posso ensinar a vocês? Essas máximas mantêm vocês em estado de alerta, porque quando elas chegam em um determinado valor que elas atingirem o máximo antes da última atualização da BET, elas têm aqui, por exemplo, a chegar e a romper, tá certo? Então é uma boa para quem gosta de máxima, só que tem que ter cuidado, porque às vezes ela estende mais, porque o algoritmo é malandro, entre aspas, no caso são as pessoas. Tem que ter cuidado com isso de máxima, tá certo? É uma boa e não é. Questão de placa exata de jogo, já não acho muito viável. Acho que isso aqui existe estratégias porque devem serem analisadas, tá certo, pessoal? Nesse negócio daqui de probabilidade, esqueçam essa questão. Esse 4-4 tá fora do comum, tá certo? Então eu posso ensinar vocês. Análise completa, mostra aqui para vocês nas últimas 24 horas o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, o Dortmund está em primeiro no mercado, mostra aqui a questão de 1-0, 2-0, 2 a questão de resultado correto de grupo. E aqui os últimos jogos de cada time, tá bem? Existe uma lógica ou lógicas através desses resultados e também várias expressões que podem ser adotadas num todo, no geral. Isso aqui existe interpretações, mostra cada jogo que vai se passando, tá certo? Aqui eu posso apresentar vocês. Existe essa forma aqui de sequências que eu ainda não explorei. Relatório mensal, multi-horários. Esses multi-horários é muito bom para ser interpretado quando você quer, por exemplo, você está nas ligas e você não quer perder, vamos dizer, cada detalhe, não está pulando de liga em liga em uma página separada. Você fica nas as quatro ligas abertas para vocês explorarem e ficar de forma, como posso dizer, mais direta, analisando o mercado, o que está acontecendo em todas as tabelas, porque às vezes, pessoal, se vocês pudessem, por exemplo, numa tela maior,
A minha é de 24 polegadas. O bom seria uma tela de 32 ou pelo menos de 27 polegadas para colocar num canto, para a gente colocar os quatro, como posso dizer, as quatro tabelas, e vocês vendo o vasto campo, vocês podem selecionar o mercado que vocês desejam, tá certo? Vocês podem deixar ali posso dizer, uma seleção para quando chegar ali vocês ficarem esperando uma oportunidade de mercado. Por exemplo, aqui eu posso analisar o seguinte: eu posso analisar a questão do V2,5, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, deixa me ver, não, aqui na Milionários não existe uma seleção aqui em cima, mas que vocês pelo menos podem acompanhar e selecionar os resultados e ver se existe algum padrão, tá combinando as quatro ligas, se tá diferente, tá certo? E eu vou dar a vocês uma referência excelente que está acontecendo na beta, um padrãozinho que está chamando a atenção de muitas e muitas pessoas. Esse padrãozinho, pessoal, que tá fazendo tipo chamando um ambas e over, é um padrãozinho de 0 a 1, tá bem? Esse padrãozinho de 0 a 1, se você analisar aqui, olha só, vamos analisar na última hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partidas após, chama ambas e over, tá certo? Então eu vou pegar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui bateu um 0 a 0, mas que eu posso dizer uma coisa a vocês. Olha só o que eu vou dizer, pessoal. Esse padrãozinho, ele bateu um 0 a 0, mas ele, quando bate um 0 a 0, eu já falei a meus alunos e eles sabem que o 0 a 1 após 9 partidas ou vem um 0 a 0 ou uma tendência de 3,5, 5 mais, porque eles têm as mesmas odds, tá certo? Então 0 a 0 nada mais é do que um 4 gols, só que um com gols e outro sem, mas é a mesma odd, o mesmo campo. E aqui a gente eu posso pegar aqui em outra liga para mostrar a vocês que eu não estou falando nada equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como vocês podem ver, bateu ambas e over. Posso pegar outra vez em outra liga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? 0 a 0 e over 3,5. Deixa eu analisar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso, pegaria essa antes. 1 a 1 e pegaria 1 a 0. Então, pessoal, é um padrãozinho do momento, tá certo? E eu posso dizer uma coisa a vocês. Esse padrãozinho de 0 a 1, pessoal, analisem bem o que eu posso ensinar a vocês. Tem liga, olha só, tem liga que ele pode ser analisado na vertical, tá certo? Ele pode vir, por exemplo, isolado ou quando ele vem agrupado. Vejam essas expressões aí que vocês podem entender ou então acolher ou pegar quando eles vêm agrupado, tá certo? E eu posso dizer assim para vocês, são boas características que quando você analisa, você vai saber ou vai achar um ótimo mercado para apostar, tá certo, pessoal? Então, quando ele está separado, é uma referência, mas quando ele está agrupado, por exemplo, pode ser na diagonal, ou então, por exemplo, dessa forma aqui não, porque já ficou aqui na diagonal.
Mas quando está assim na diagonal, pessoal, olha só. Analisem o que pode acontecer na diagonal. Analisem o que pode acontecer na diagonal. Olha só, pessoal. Se vocês analisarem, vocês vão entender. Deixa eu ver se eu acho outro. O meu raciocínio, pessoal. Olha só o que está acontecendo. Olha só. Quando ele vem, ó. Olha só. Olha só que dica boa. Olha só. Tá certo? Deixa eu vir procurar outra aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha só. Desculpa as expressões, mas deixa eu mostrar esse outro aqui para vocês verem. Então, cara, quem já pegou esse padrãozinho já bateu as paradas, tá certo? Então, voltando aqui, eu posso dizer a vocês, deixe-me ver se existe uma chance de fazer alguma entrada minha particular. Não, no momento não existe, só existe para outra linha. 3 partidas acima, 3 partidas acima. Aqui também não existe. Bem, pessoal, mas voltando aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.